Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar resolvendo alguns exemplos de inscrição e circunscrição relacionando uma esfera e um cubo. Neste próximo exemplo, nós vamos determinar a razão entre a área de uma esfera e a área de um cubo, considerando que o cubo está inscrito na esfera, ou seja, a esfera está circunscrita ao cubo. O exercício ainda pediu para nós considerarmos que o valor da aresta A do cubo é igual a 4 centímetros. Bom, a área da esfera é dada por 4π vezes o raio da esfera ao quadrado e a área do cubo é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado, que é 6 vezes a área de cada face. Vocês podem observar que as únicas incógnitas que nós temos aqui para resolver essa razão são o valor do raio da esfera e o valor da aresta do cubo, mas o exercício já deu o valor da aresta do cubo, que é 4 centímetros. Nós precisamos, então, fazer uma relação entre o valor da aresta do cubo e o valor do raio da esfera para resolver este problema. Vamos lembrar que, quando uma esfera está circunscrita a um cubo, o raio da esfera é igual a raiz de 3 sobre 2. Como A vale 4, o raio será, então, igual a 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificando, o raio será, então, igual a 2 vezes raiz de 3. Basta agora substituir os valores na equação acima. A razão entre as áreas será igual a 4π vezes 2 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, que é o valor do raio, sobre 6 vezes 4 elevado ao quadrado. 4 é o valor da aresta. Continuando, 4π vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, que é raiz de 3 ao quadrado, sobre 6 vezes 16. Simplifica o 16 com 4, aqui fica 4, simplifica o 4 com 4 e o 3 com 6, aqui sobra 2. A razão entre as áreas, então, será igual a π sobre 2. Neste exemplo, o exercício considera uma esfera inscrita em um cubo de área lateral igual a 256 π centímetros quadrados e nos pede para calcular o volume da região que está vazia, ou seja, da área interna do cubo que não está ocupada pela esfera. Como vocês podem observar na imagem, realmente existe dentro do cubo espaços que não são ocupados pela esfera. E esse espaço possui um volume, é esse volume que nós vamos calcular. Mas não se assustem porque não é tão difícil quanto parece. O volume do espaço vazio será igual ao volume total do cubo menos o volume ocupado pela esfera. Nós sabemos calcular volume de cubo e nós sabemos calcular volume da esfera. Então, é só trabalhar com as equações que nós já conhecemos. Bom, vamos deixar isso anotado. Nós queremos descobrir o volume do cubo menos o volume da esfera. O volume do cubo é igual à aresta desse cubo elevado ao cubo. Só que o exercício não nos dá o valor da aresta. Ele nos dá outra informação, o valor da área lateral desse cubo. Então, vamos desenvolver essa informação. A área lateral do cubo é igual a 256 π centímetros quadrados. A área lateral do cubo, vocês se lembram que é formada por 4 faces, ou seja, é igual à soma da área dessas 4 faces. Sendo assim, o A ao quadrado, que é a aresta ao quadrado, é igual a 256 dividido por 4, que é 64π. Tirando a raiz de 64π, o A vale 8 vezes raiz de π centímetros. Vamos trabalhar com o volume da esfera. O volume da esfera é dado por 4/3 vezes π vezes r ao cubo.
O exercício também não nos deu o valor do raio da esfera, mas nós sabemos que quando uma esfera está inscrita em um cubo, existe uma relação entre o raio da esfera e a aresta desse cubo. Olhando para essa imagem, vocês podem ver que o diâmetro da esfera, que vale 2r, é igual à aresta A do cubo. Como nós já conhecemos o valor da aresta, 2r é igual a 8 vezes raiz de π. Eu posso simplificar esse 8 com o 2, o r será igual a 4 vezes raiz de π centímetros. Agora que nós já conhecemos as duas incógnitas, nós podemos calcular o valor do volume do cubo menos o volume da esfera, que será o volume desses espaços que estão vazios dentro do cubo. O volume do cubo menos o volume da esfera será, então, igual a é 8 vezes raiz de π, isso ao cubo, menos o volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo. O raio da esfera vale 4 vezes raiz de π. 8 ao cubo é igual a 512. Raiz de π ao cubo é igual a π vezes raiz de π. Isso menos 4/3 vezes π vezes 4 ao cubo é igual a 64. Raiz de π ao cubo é igual a π vezes raiz de π. Vamos desenvolver mais um pouco. 512 π vezes raiz de π menos 4 vezes 64 é igual a 256. Π vezes π é π ao quadrado vezes raiz de π, isso dividido por 3. Aqui nós podemos colocar o 128 vezes π vezes raiz de π em evidência, uma vez que 128 é o máximo divisor comum entre 512 e 256. No primeiro termo, então, aqui vai sobrar 4 e aqui no segundo termo vai sobrar 2/3 de π. Esta é a parte do volume do cubo que não é ocupada pela esfera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.